Dias, bom dia! Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã juntos para meditarmos e aprendermos a palavra do Pai. Hoje estarei aqui com você aprendendo acerca da filha de Jairo, né? A fé de Jairo e o posicionamento ali de Jesus diante dessa situação em todo o tempo. E o tema desta manhã é Levante-se agora, que se encontra em Marcos 5, 21 a 24 e 35 a 43. Juntos, vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Pai. Amém? E vou deixar o comentário fixo. E juntos vamos à oração. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Eu me coloco, Pai, humildemente em plena dependência da tua revelação, da tua orientação, do teu cuidado, do teu amor, daquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Meu amigo Espírito Santo, eu coloco a minha vida no teu altar, juntamente, Pai, com cada um que aqui está, com cada um que entrará, com cada um, Senhor, que assistirá esta live, para louvor do teu nome. Assim eu me rendo plenamente em tua dependência, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, a história de hoje é: Jairo, ele era um chefe da sinagoga e a filha dele estava muito doente. E ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Jesus estava saindo ali de uma cidade, ele foi ali, né, para ao oeste, se eu não me engano, perto do rio. E então, quando Jairo soube que Jesus estava indo para aquele lado, ele foi ao encontro de Jesus e quando ele o avistou, ele se lançou aos pés de Jesus pedindo com muita insistência: minha filha está morrendo, venha comigo, coloque suas mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. E diante dessa caminhada, né, no meio desta ministração, existe uma outra que é a mulher do fluxo de sangue. E então Jesus estava indo para a casa de Jairo quando aparece essa mulher. Mas como eu não vou ministrar sobre ela, eu vou dar continuidade então, pela demora, entre aspas, né, desse ocorrido da mulher que tocou em Jesus. Teve um tempo gasto, a multidão apertava Jesus naquele momento, todo mundo estava ali em cima dele. E então, dentro, né, dessa mulher chegar a Jesus, tocar nela, ocorrer a cura, Jesus parar a multidão, perguntar quem o tocou, chegaram então alguns empregados da casa de Jairo e lhe disseram que a menina havia morrido e que Jairo não precisava mais incomodar o mestre, porque já não tinha mais jeito. Porém, Jesus disse a Jairo, Jesus não deu crédito ao que eles disseram e pediu a Jairo para não ter medo e crer tão somente. Então continuaram ali a caminhada rumo à casa de Jairo, e quando chegaram lá estava uma confusão, muito choro, muito lamento, todo mundo lamentando ali em voz alta, e aquele desespero, aquele alvoroço. E aí Jesus faz uma pergunta: por que tanto alvoroço? A menina está dormindo. Quando Jesus acabou de dizer isso, todo mundo começou a rir dele. Porém, ele se posicionou. Ele mandou todo mundo fora da casa, saiam todos, fiquem somente os pais da menina,
e os 3 discípulos que ele levou. Então, de alguma forma, eles subiram até o quarto da menina e quando subiram ali, viram ela deitada na cama. Realmente ela estava morta. Mas Jesus, segurando a menina pela mão, ele disse: Talita cumi, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina de 12 anos se levantou e começou a andar e todos ficaram admirados. Jesus proibiu tanto os pais quanto os 3 discípulos que estavam ali com ele, Pedro, Tiago e João, de contar, qualquer coisa a esse respeito. O que essa história nos ensina nesta manhã? Vamos lá? Primeiro, que quando precisamos de um milagre, devemos ir até Jesus, porque Jairo foi ao encontro de Jesus. Jairo se despencou lá no meio da multidão e passa por ali, passa por aqui e se lança aos pés de Jesus. Então, primeira lição, nós devemos ir à fonte inesgotável, a fonte que realmente tem todo o poder nos céus e na terra. A filha estava morrendo. Sabemos que de fato ela morreu. Mas quando vamos na fonte verdadeira, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando colocamos a nossa situação, o nosso problema, a nossa dificuldade aos pés de Jesus, ele resolve. Primeiro passo, colocar na mão da pessoa certa. Segundo passo, quando os empregados chegaram ali dizendo que Jairo não precisava mais incomodar o mestre, aqui é a segunda lição. Mesmo diante daquilo que dizem para você, mesmo diante da notícia que trazem para você, que parece irreversível, tenha fé, tenha convicção que Jesus está no controle de todas as coisas. Aqui disseram, não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. E aí qual é o terceiro passo que Jesus dá aqui? Porém, Jesus não deu crédito ao que aos empregados de Jairo disseram e disse para Jairo, se posicione, tenha fé, que é o crer e não tenha medo. Que é assim, você não entregou na minha mão? Você não colocou na minha mão? Então creia e não tenha medo. Eu estou no controle. Quarta lição. Quando Jesus, ele fez a multidão parar ali, e não deixou ninguém entrar, ali juntamente com eles na casa de Jairo, porque quando Jesus fez o milagre da mulher, aí todo mundo ficou daquele jeito e ali ele se posicionou, agora todo mundo vai ficar aqui. Jesus deu uma ordem e aí é operando Deus quem impedirá você receber a sua bênção, você receber o seu milagre. Jesus fez a multidão parar, ele só levou quem? Pedro, Tiago e João. E aí significa assim, que Jesus vai colocar pessoas específicas no seu caminho para caminhar contigo diante de uma situação adversa. Quinta lição. Quando chegaram, que estava tudo uma confusão, choro e lamento, Jesus viu ali diante dele. Só que ele não deu crédito ao que os olhos humanos, a reação humana, as emoções humanas estavam ali presentes. Ele teve um posicionamento. Que alvoroço é esse? A menina dorme. Por que Jesus diz que a menina dormia sabendo que ela estava morta? Porque a vida para nós é de uma forma. O nosso olhar diante da morte é um, de Jesus é outro. Então, mesmo que a situação pareça adversa a mim e a você, uma situação inviável de ser resolvida, um diagnóstico, a morte de repente de alguém,
a destruição de um casamento, a complicação dentro de um casamento, tudo aquilo que parece que está desastroso. Jesus olha de forma diferente, fala, eu posso resolver. E então, Jesus se posiciona aqui. Começam a tirar sarro de Jesus. Muitas das vezes, a situação é tão caótica que as pessoas falam, nem ele vai conseguir resolver. Jesus vai resolver? E assim, ele se posiciona para mostrar para mim e para você quem ele é quando entregamos algo em suas mãos. Podem desacreditar do nosso Jesus, podem desacreditar daquilo que ele pode fazer, porque ele é o único que tem poder nos céus e na terra para fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Mas a forma como ele se posiciona, ele mostra a todos quem ele é. E naquele momento ele se posicionou, colocou todo aquele povo que estava lá chorando, lamentando, desacreditando, tirando sarro para fora. E isso a gente tem que fazer com as pessoas que não dão crédito à fé que temos quando colocamos e depositamos algo na mão de Jesus. E aí ele simplesmente chamou as pessoas que importavam, o pai, a mãe e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Entraram no quarto da menina, viram que ela estava morta ali. Jesus então segura ela pela mão. É assim que Jesus faz comigo e com você. Ele nos pega pela mão. E ele dá uma ordem diante da situação que eu e você precisa. Aqui ele disse, Talita cumi, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina de 12 anos se levantou e começou a andar, e todos ficaram maravilhados. Então, o que você precisa continuar crendo? Que no posicionamento de Jesus diante da nossa situação, daquilo que entregamos a ele, ele simplesmente dá uma ordem como ele fez para essa menina. Talita cumi, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente ela viveu o milagre. E assim Deus fará na minha causa e na sua causa. Ele dará uma ordem ao nosso respeito. Seja você dentro do casamento, seja você dentro dos familiares, seja você dentro das amizades, seja você dentro do trabalho, seja você diante de uma situação de doença, de um diagnóstico que não tem mais solução. Não importa qual seja a situação, Jesus chega nela e ele dá uma ordem, levante-se. E imediatamente, aqui a palavra de Deus diz que ela se levantou e começou a andar e todos ficaram admirados. Então é importante que você tenha fé e convicção nas mãos de quem você entrega a tua situação. Creia tão somente como Jairo creu. Jairo foi aos pés de Jesus, Jairo não deu crédito ao que os empregados fizeram, porque ele creu no que Jesus falou, não tenha medo, creia tão somente. Jesus dispersou aquele povo ali que ficou lamentando e chorando e criando confusão e alvoroço, deixou quem precisava na cena, que eram os pais, Pedro, Tiago e João e ele. Então é importante você saber quem estará caminhando com você dentro de um processo. Então, creia tão somente que Deus vai levantar as pessoas certas e ele vai trazer a resposta assim como ele pegou na mão dessa menina. Jesus pega na minha mão e na sua mão e simplesmente dá uma ordem e tudo muda. Assim devemos crer, porque é esta lição que o Pai nos ensina nesta manhã. Creia tão somente, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo estão trabalhando juntos ao nosso favor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença.
Obrigada, Deus, porque temos a tua palavra viva e eficaz, que nos traz, Senhor, a garantia de que quando depositamos o problema, a situação em tuas mãos, o Senhor irá conosco diante deste processo. Sabemos que houve um processo aqui, porque até Jairo se lançar aos pés de Jesus, ter ali a cura da mulher do fluxo de sangue, receber a notícia ali dos seus empregados que a menina já havia morrido, ir até lá, dispersar aquelas pessoas, dar uma ordem para a multidão que o seguia ficar ali, seguir adiante. Tem um tempo e um processo, mas sabemos que o Senhor, quando entra conosco na batalha, quando o Senhor entra conosco dentro da situação, não há como impedir, não há como não crer tão somente que o Senhor simplesmente dará uma ordem e todas as coisas que eram impossíveis aos nossos olhos irão acontecer, porque tu és o Deus do impossível, não há nada que o Senhor não possa fazer ou resolver. E assim, Pai, cremos com fé e convicção, por isso eu declaro sobre o teu casamento, a restauração. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua saúde a cura. Eu declaro sobre qualquer problema que você levou para Jesus, resolvido como o Senhor fez aqui. Simplesmente Ele dará uma ordem ao teu problema e tudo mudará e você ficará admirado. E você então seguirá o conselho do Pai, sabendo para quem você irá ter ali mostrar o milagre, porque aquela menina não precisou falar para as pessoas, Jesus foi lá e curou. As pessoas viram que ela estava morta. Então quem iria ver aquela menina caminhando saberia que Jesus fez um milagre. Então você não precisa muitas das vezes falar, mas as pessoas verão o milagre que Jesus fez na minha vida e na sua vida para louvor do nome dele. Assim, Pai, cremos tão somente agradecendo a Ti de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, fique com Deus. Lembre-se, curta, compartilha, se inscreva no canal, é importante para que o canal cresça, para que haja engajamento, para que mais pessoas recebam este vídeo. Tem aí o Pix da oferta, se você sentir no seu coração de abençoar meu ministério, fique à vontade. Temos também os horários fixos de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. De segunda a sexta estamos aqui toda manhã, 9 horas, para juntos aprendermos com a palavra do Pai. Amém? Então Deus te abençoe, um excelente dia. Fica com Deus até amanhã, se Deus quiser.